O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 16, capítulo 6, 21 de julho de 1923. Jesus pede que sua vontade seja uma com a vontade da alma. A divina vontade deve ser como o ar que se respira. Continuando o meu estado habitual, ouvia o meu adorável Jesus dentro de mim a rezar dizendo: Meu Pai, peço-te que a vossa vontade seja uma com a vontade desta pequena filha de nosso querer. Ela é parto legítimo de nosso querer. Faz que por honra e decoro de nossa vontade eterna, nada saia dela que não seja parto de nosso querer, e que nada conheça senão nossa vontade. E para obter isto, te peço todos os atos de minha humanidade feitos em nossa adorável vontade. Depois fez um profundo silêncio, e eu, não sei como, me senti tão transfundida nos atos que meu Jesus tinha feito na vontade divina, que os seguia um por um, fazendo o meu unido ao seu. Isto absorvia em mim tantas luzes, que Jesus e eu ficávamos submersos no mar de luz. E Jesus, saindo de dentro de mim, pondo-se de pé, apoiava suas plantas sobre a parte do meu coração e, agitando a mão, que mais que sol enviava luz, gritava alto: Vinde todos, anjos santos, viadores, todas as gerações, vinde ver os portentos e o maior milagre jamais visto, meu querer obrante na criatura. A voz sonora, melodiosa e forte de Jesus, que enchia o céu e a terra, os céus foram abertos e todos correram em torno de Jesus e olhavam em mim para ver como operava a divina vontade. Todos ficavam arrebatados e agradeciam a Jesus por tal excesso de sua bondade. Eu fiquei confusa e humilhada no máximo e lhe pedi: Meu amor, o que fazes? Parece-me que queres mostrar-me a todos para me fazeres assinalar por todos. Que repugnância sinto! E Jesus: minha filha, é ao meu querer que quero que todos conheçam e todos o assinalem como novo céu e meio de nova regeneração. E tu ficarás como sepultada em minha vontade. Minha vontade deve ser como o ar que se respira, que enquanto não se vê, se sente, não se vê e dá a vida. Penetra em qualquer lugar, mesmo nas mais íntimas fibras, para dar vida a cada batida do coração, onde quer que ela entre, na escuridão, nas profundidades, nos lugares mais secretos, se constitui vida de tudo. Assim, minha vontade será mais que ar em ti, que saindo de ti se constituirá vida de tudo. Por isso, sê mais atenta e segue o meu querer. Segue o querer de teu Jesus, porque a atenção te fará conhecer onde estás e que coisa fazes. O conhecimento te fará apreciar mais e estimar a divina morada da minha vontade. Suponha alguém que se encontre no palácio de um rei, mas que não saiba que todos esses quartos pertencem ao rei. Não lhes terá nenhum apreço. Andará distraído, falando, rindo, não se disporá a receber os dons do rei. Mas, se souber que são as habitações do rei, então olhará com atenção as coisas e as apreciará. Andará na ponta dos pés, falará em voz baixa, será todo olhos para ver se o rei sai de alguma habitação e se porá como a expectativa de receber grandes dons do rei. Olhe, a atenção é o caminho do conhecimento. O conhecimento muda a pessoa e as coisas.
e a dispõe a receber grandes dons. Assim que, conhecendo você, que estás no palácio real de minha vontade, receberás sempre e tomarás tanto de poder dar a todos os teus irmãos. Capítulo 7, 23 de julho de 1923. O divino querer está em contínuo encontro com a criatura para lhe dar todos os seus bens. Estava, segundo o meu costume, abandonando-me toda no santo querer divino, e meu doce Jesus se fazia ver que vinha a meu encontro para receber-me em sua santíssima vontade, e me disse: minha filha, a minha vontade está em contínuo encontro com a vontade da criatura. E enquanto o querer humano se encontra com o meu, recebe a luz, a santidade, a força que contém minha vontade. Ela está em contínuo ato de dar-se à criatura para dar-lhe a vida do céu antecipado. Se ela me recebe, então fica com esta vida celestial. Se, ao contrário, em cada ato que faz, não recebe este querer supremo, faz fracassar toda a tentativa para seu bem, para fazê-la feliz, forte, santa, divina e como transformada numa aurora de luz celestial. E fica com o seu único querer humano, que a faz débil, miserável, enlameada, que a circunda com vis paixões, tanto de dar piedade. Não vê quantas almas se arrastam por debilidade de não saber vencer a fazer o bem, outras que não sabem dominar-se a si mesmas, outras inconstantes como canas ao mover-se do vento, outras que não sabem rezar sem mil distrações, outras sempre descontentes, outras que parecem ter nascido para fazer o mal. Todas são almas que em todas as suas coisas não encontram o meu querer. No entanto, o meu querer está para todos, mas como o evitam, não recebem o bem que meu querer contém. É justa a pena de quem quer viver envolto em todas as misérias. Mas a este querer meu, ao que não tem querido encontrar em vida para lhes dar tantos bens por quantas vezes o tivessem encontrado, o encontrarão em morte, para dar-lhes tantas penas por quantas vezes fugiram dele. Porque fugindo se tornaram culpados, se mancharam, enlameados. É justo que tenham uma pena, formando-se para eles tantos encontros dolorosos por quantas vezes não se tem encontrado com a minha vontade na terra. Mas estes encontros dolorosos serão sem méritos, sem novas aquisições, como deveriam ter sido se o tivessem encontrado vivo. Oh, quantos gemidos de dor saem das prisões do purgatório! Quantos gritos de desespero se ouvem desde o inferno, porque meu querer não foi encontrado na terra. Por isso, minha filha, seu primeiro ato seja de encontrar-se com o meu querer. Seu primeiro pensamento, seu batimento cardíaco, seja de encontrar-te com o batimento eterno do meu querer, para que tu recebas todo o meu amor. Em tudo, trata de fazer contínuos encontros, a fim de que fiques transformada em meu querer, e eu no teu, para poder te dispor a fazer o último encontro com minha vontade, em tua última hora. Assim não terá nenhum encontro doloroso depois de sua morte. Capítulo 8, 24 de julho de 1923. A vontade é o depósito de toda a obra da criatura. Sentia-me muito oprimida pela privação do meu sempre amável Jesus e dizia entre mim: tudo acabou para mim, porque quando o busco não vem. Que tortura, que martírio! Mas enquanto isso eu pensava, meu adorável Jesus fez-se ver crucificado, que se estendia sobre a minha pobre pessoa, e uma luz que saía de dentro da sua adorável testa dizia-me: minha filha, a minha vontade contém todo o meu ser,
E quem em si a possui, possui a mim, mais que se tivesse minha contínua presença, porque minha vontade penetra em qualquer lugar, nas mais íntimas fibras, conta os batimentos, os pensamentos, torna-se vida da parte mais bela da criatura, isto é, do seu interior, do qual brotam como de uma fonte as obras externas, tornando-a inseparável de mim. Enquanto a minha presença, se não encontrar a minha vontade na alma, não pode ser vida de todo o ser interior, e ela fica como dividida de mim. Quantas almas, depois de ter gozado de meus favores e de minha presença, não estando nelas a plenitude de minha vontade, sua luz, sua santidade, foram engolfados de novo na culpa, tomaram parte nos prazeres, se separaram de mim, porque não estava nelas essa vontade divina, que volta à alma, intangível de qualquer culpa, ainda mínima. Por isso, as obras mais puras, mais santas, maiores, são formadas em quem possui toda a plenitude da minha vontade. Vejo também na criatura sua vontade tem a primazia. Assim, se esta tem vida e se esta não está, parece uma árvore que, enquanto tem tronco, galhos, folhas, está sem fruto. A vontade na criatura não é pensamento, mas dá a vida à atitude da mente. Não é olho, mas dá a vida ao olhar. Porque se tem vontade, o olho quer ver, quer conhecer as coisas. De outro modo, é como se o olho não tivesse vida. Não é palavra, mas dá a cada uma das palavras. Não é mão, mas dá vida à ação. Não é passo, mas dá vida ao passo. Não é amor, desejo, afeto, mas dá vida ao amor, ao desejo, ao afeto. Mas isto não é tudo. Enquanto é vida de todos os atos humanos, ao cumpri-los, a criatura fica despojada de seus mesmos atos, como a árvore carregada de frutos é despojada pelas mãos de quem os toma. Em vez disso, na vontade ficam como seladas as olhadas que deu, os pensamentos que formou, as palavras que disse, as ações que fez. Assim que a mão operou, mas sua ação não fica em suas mãos, passa além e quem sabe para onde vai, mas na vontade fica. Por isso, tudo fica escrito, formado, selado na vontade humana. E se isto passa na vontade humana, só porque pus o germe, a semelhança da minha, pensa tu mesma como será a minha em mim mesmo? E como será se a criatura se fizer possuir de minha vontade? Capítulo 9, 27 de julho de 1923. Jesus faz o depósito dos bens, efeitos, prodígios, conhecimentos que contém sua vontade numa criatura, para depois dá-los aos demais. Esta manhã, meu doce Jesus se fazia ver em modo maravilhoso. Ele estava de pé sobre meu coração. Tinha posto 2 hastes sobre as quais tinha formado um arco, e no meio havia fixado uma roda com 2 cordas, uma à direita e outra à esquerda, e pendurada um balde. E Jesus, com toda a pressa, fazia descer o balde no meu coração. Tirava-o cheio de água e derramava-o no mundo. Tirava e derramava em modo tal de inundar a terra. Era deleitável ver a Jesus, como afanar-se, jorrar suor pelo trabalho que fazia ao tirar tanta água. Então pensei entre mim, como é que sai tanta água do meu coração, se é tão pequenino? E quando é que a pôs? Então o bendito Jesus fazia-me compreender que todo esse aparato não era outra coisa que sua vontade, que com tanta bondade havia operado em mim. A água que tirava era todas as palavras e ensinamentos sobre sua adorável vontade, que como em depósito tinha posto no meu coração, que mais do que água, querendo regar a igreja para dar-lhe o conhecimento de sua vontade, tirava-a para fazer que se cumpra como ele quer. E depois disse-me:
Minha filha, assim como fiz na encarnação, em que primeiro depositei na minha querida mãe todos os bens que convinham para descer do céu à terra, depois me encarnei e fiz depósito de minha mesma vida, e de minha mamãe saiu este depósito como vida de todos. Assim será da minha vontade. É necessário que faça o depósito dos bens, efeitos, prodígios, conhecimentos que contém. Depois de feito o depósito em você, então se fará caminho e será dado às outras criaturas. Por isso, olhe, tudo está preparado. O depósito está quase terminado. Não resta outra coisa a não ser dispor aos primeiros para fazê-los conhecer, a fim de que não fiquem sem o seu fruto. Capítulo 10. 30 de julho de 1923. A alma é a flor celestial. Estava a meditar no santo querer divino e o meu doce Jesus, ao vir, disse-me: minha filha, cada vez que a alma entra no meu querer para rezar, operar, etc., tantas diversas tintas divinas recebe, uma mais bela do que a outra. Você não vê quanta variedade de cores e beleza contém toda a natureza? Elas são as sombras da variedade de cores e beleza que contém minha divindade. Mas onde adquirem as plantas e as flores a variedade das cores? A quem dei o ofício de colorir com tantas variadas tintas a tanta diversidade de plantas? Ao sol. Sua luz e seu calor contêm fecundidade e variedade de cores tais de embelezar toda a terra. E só com que a planta se exponha aos beijos de sua luz, aos abraços de seu calor, a flor se abre e, como correspondendo, lhe beija e abraça. Recebe os matizes das tintas e forma sua bela coloração. Agora, a alma que entra em minha vontade simboliza a flor que se expõe a receber o beijo e o abraço do sol para receber as diversas tintas que o sol contém. E, ao corresponder-lhe, recebe as diversas tintas da natureza divina. É propriamente a alma a flor celestial, que ao sol eterno, com o sopro de sua luz, tem colorido tão bem, de perfumar céu e terra, e alegrar com sua beleza a mesma divindade e a toda a corte celestial. Os raios de meu querer a esvaziam o que é humano e a enchem do que é divino. Por isso, se vê nela a bela íris de meus atributos. Por isso, minha filha, entra frequentemente em meu querer para receber as nuances e as variadas tintas da semelhança do teu Criador. Capítulo 11. 1º de agosto de 1923. Toda a criação contém o Te amo de Jesus. A alma na divina vontade deve dar correspondência com o seu Te amo em tudo. Eu estava muito triste porque hoje o meu sol Jesus não se levantou sobre mim, pobre alma. Ó Deus, que pena, passar um dia sem sol, sempre noite. Então, enquanto eu sentia trespassada na alma, tive o bem de olhar o céu estrelado e entre mim dizia: como é que o meu doce Jesus já não se lembra de nada? Eu não sei como a bondade do seu coração pode tolerar o não fazer surgir o sol de sua amável presença, enquanto me dizia que não poderia estar sem vir a sua pequena filha, porque os pequenos não podem estar longo tempo sem pai. São tantas as suas necessidades que o pai é obrigado a estar com eles para vigiá-los, guardá-los e alimentá-los. Ah, não lembra quanto me transportando para fora de mim mesma e levando-me pela abóbada dos céus, no meio das esferas celestes e passeando junto com ele, eu imprimia meu te amo em cada estrela, em cada esfera. Ah, me parece ver em cada estrela meu te amo. Me parece que esses cintilantes de luz que se formam ao redor das estrelas ressoam entre eles meu te amo, Jesus. Porém, ele não o escuta, não vem, não faz despontar seu sol, que eclipsando todas as estrelas com meu te amo, forme um só com o dele. E elevando-me de novo entre as esferas celestiais, imprime um novo te amo, Jesus.
Ó estrelas, gritem alto, façam ressoar meu te amo, para que Jesus, ouvindo-o, venha à sua pequena filha, a pequena exilada. Ó Jesus, vem dar-me a mão, faz-me entrar em seu santo querer, a fim de que preencha toda a atmosfera, o céu azul, a luz do sol, o ar, o mar, tudo, tudo com meu te amo, com meus beijos, a fim de que em qualquer lugar onde tu estejas, se você olhar meu te amo e meus beijos, se você ouvir meu eu te amo e o clique de meus beijos. Se falas e respiras meu amo-te e meus beijos angustiados. Se obras, em tuas mãos corram meus te amo. Se caminhas, pisas meu te amo e o som de meus beijos debaixo de teus passos. Meu te amo seja a corrente que te atraia para mim, e meus beijos sejam um imã potente que queira ou não queira te forcem a visitar aquela que não pode viver sem ti. Mas quem pode dizer meus tantos desatinos? Agora, enquanto isso pensava, meu adorável Jesus, todo bondade, veio e mostrou-me o seu coração aberto e disse: minha filha, assenta a tua cabeça sobre o meu coração e castiga-te, pois estás muito cansada. E depois giraremos juntos para te fazer ver meu te amo, espalhado por todo o criado. Aqui não sei se a palavra é castiga-te, deve ser descansa, mas tudo bem. Então eu me abracei a ele e apoiava a minha cabeça sobre seu coração para me repousar, pois sentia extrema necessidade. Depois, encontrando-me fora de mim mesma, mas sempre estreitada a seu coração, adicionou: minha filha, quero que tu, que és a filha primogênita da minha suprema vontade, conheças como toda a criação, sobre as asas do meu querer eterno, leva meu te amo às criaturas, e as criaturas, sobre as mesmas asas de minha vontade, fazendo a elas, deveriam dar-me a correspondência de seu eu te amo. Olhe para o céu azul. Não há nenhum ponto em que não esteja selado um eu te amo meu para a criatura. Cada estrela e sua cintilação, que forma a coroa, estão pontilhadas dos meus eu te amo. O raio do sol, enquanto se estende para a terra para levar a luz, cada gota de luz leva meu te amo. E assim que a luz invade a terra e o homem a olha, lhe caminha em cima, minha eu te amo, e chega nos olhos, na boca, nas mãos e se estende sob os pés. O murmúrio do mar murmura te amo, te amo, te amo, e cada gota de água são teclas que, harmonizando entre elas, formam as mais belas harmonias do meu infinito te amo. As plantas, as folhas, as flores, os frutos têm impresso meu te amo. Assim que a criação toda leva ao homem meus repetidos te amo. E o próprio homem, quantos dos meus te amo não tem impressos em todo o seu ser? Seus pensamentos estão selados por meu te amo. O batimento do seu coração lhe ressoa no peito com aquele misterioso som. Tac, 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 tac. É um te amo meu jamais interrompido que lhe diz: te amo, te amo. Suas palavras são seguidas por meu te amo. Suas palavras são seguidas. Seus movimentos, seus passos e todo o resto contém um eu te amo meu. No entanto, no meio de tantas ondas do meu amor, não sabe elevar-se para dar-me sua correspondência, meu amor. Que ingratidão! E como meu amor fica dolorido. Por isso, minha filha, te escolhi como filha do meu querer, a fim de que, como filha fiel, defenda os direitos de seu pai. Meu amor quer absolutamente a correspondência do amor da criatura. Portanto, na minha vontade encontrarás todos os meus eu te amo, e tu, seguindo-os, você imprimirás seu eu te amo no meu, por você e por todos. Como eu estarei contente ao ver o amor da criatura fundido com o meu. Por isso te dou o meu querer, em teu poder,
a fim de que todo amor que dei na criação me corresponda uma criatura, defendendo assim os direitos do meu amor. Capítulo 12, 5 de agosto de 1923. Para cumprir a redenção, Jesus abriu as portas da vontade suprema. Assim, para cumprir o fiat voluntas tua, abre de novo as portas de sua vontade. Estava toda a pensar no santo querer de Deus e o meu doce Jesus, investindo-me de uma luz suprema, me disse: minha filha, minha humanidade, porquanto santa e pura, se a minha vontade suprema não lhe tivesse dado a entrada à minha vontade humana na vontade divina, não teria podido formar a completa redenção. A minha vontade humana teria faltado à onividência e, portanto, não teria podido ver a todos. Lhe teria faltado a imensidão e não teria podido abraçar a todos. A onipotência e não teria podido salvar a todos. A eternidade e não teria podido tomar tudo como um ponto único e remediar tudo. Então, a primeira parte da redenção teve minha divina vontade, a segunda minha humanidade. Se não fosse pela vontade divina, a redenção teria sido de poucos e limitada no tempo, porque faltando-me a luz da onividência, que faz conhecer a todos, não poderia ter me estendido a todos. Portanto, para poder formar a redenção, não fiz outra coisa que abrir as portas da vontade suprema à minha humanidade. Portas que o primeiro homem havia fechado. E dando-lhe campo livre, a fiz operar a redenção propriamente no seio dela. Desde então até agora, nenhum outro entrou no meu querer divino para poder agir como dono, com plena liberdade, como se fora dele, para poder gozar de todo o poder e os bens que ela contém. Minha vontade é em mim como a alma ao corpo. E se para os santos tem sido a maior graça em fazer minha vontade, a qual, como reflexos, entrou neles, o que será não só receber os reflexos, mas entrar nela e gozar de toda a sua plenitude? Agora, se para formar a redenção foi necessário que a minha humanidade e vontade humana tiveram entrada nesta divina vontade, assim agora é necessário que para o cumprimento do fiat voluntas tua, como no céu assim na terra, abra de novo as portas da vontade eterna e faça entrar outra criatura, e dando-lhe campo livre, a faça fazer do maior ao menor ato dela na onividência, imensidão e poder de minha vontade. À medida que entrares nela e emitires os teus pensamentos, as tuas palavras, as obras, os passos, reparos, penas, amor, agradecimentos, assim o querer supremo cunhará todos os seus atos e receberão a imagem divina, com o valor de atos divinos, que, sendo infinitos, podem suprir por todos, chegar a todos, e ter tal ascendência sobre a divindade de fazer descer à terra esta suprema vontade e levar os bens que ela contém. Sucederá como ao metal, ao ouro, à prata, até que não é cunhada a imagem do rei, não pode ser dado o valor de moeda. Mas assim que é cunhada, adquire o valor de moeda e corre por todo o reino. E não há cidade, povo, lugar importante onde não goze seu prestígio de moeda. E não há criatura que possa viver sem ela. Poderá ser seu metal vil ou precioso. Isto não importa. Desde que esteja impressa nela a imagem do rei, ela corre por todo o reino e goza da supremacia sobre todos, e se faz amar e respeitar por todos. Assim, tudo o que a alma faz em meu querer, estando cunhada nela a imagem divina, corre no céu e na terra, tem a supremacia sobre todos, não se nega a dar-se a quem o quer, não há ponto em que não se aproveite de seus efeitos benéficos. Agora, enquanto dizia, rezamos juntos, e Jesus fazia entrar a minha inteligência em sua vontade, e juntos oferecemos à Majestade Suprema
a homenagem, a glória, a submissão, a adoração de todas as inteligências criadas. Ao contato da vontade suprema nas homenagens, nas adorações, ficava impressa uma imagem divina e se difundiam sobre todas as inteligências criadas como tantos mensageiros falantes, que se punham em ordem na criação, e todos como em relação com a vontade suprema. Mas quem pode dizer o que se via e compreendia? E meu docíssimo Jesus acrescentou: minha filha, viste? Só entrando na minha vontade pode acontecer tudo isto. Por isso, continua a fazer entrar os teus olhares, as tuas palavras, o teu coração e todo o resto de ti, e verás coisas surpreendentes. E depois de ter passado mais de 3 horas na divina vontade, fazendo o que Jesus me dizia e junto com ele, encontrei-me em mim mesma. Mas quem pode dizer tudo? Minha pobre inteligência, me sinto incapaz. Se Jesus quiser, poderei continuar. Por agora, ponho ponto. Capítulo 13, 9 de agosto de 1923. A vontade humana é trevas, a vontade divina é luz. Estava a meditar no santo querer divino e o meu doce Jesus, a apertar-me a si, começou a rezar junto comigo e depois me disse: minha filha, a vontade humana cobriu de nuvens toda a atmosfera, de modo que densas trevas pairam sobre todas as criaturas, e quase todas caminham mancando e tateando. E cada ação humana que fazem sem a conexão da vontade divina aumenta as trevas e o homem se torna mais cego. Porque a luz, o sol da vontade humana, é a divina vontade. Tirada esta, luz não há para a criatura. Agora, quem obra, reza, caminha, etc., em meu querer, se eleva acima destas trevas e, conforme obra, reza, fala, assim rasgando estas densas nuvens, manda raios de luz sobre toda a terra, de despertar a quem vive sob sua vontade, e prepara os ânimos para receber a luz, o sol da divina vontade. Por isso tenho tanto interesse de que você viva em meu querer, para que prepare um céu de luz, que enviando contínuos raios de luz, venha limpar este céu de trevas que a vontade humana formou sobre sua cabeça, de modo que, possuindo a luz de meu querer, possam amá-lo, e meu querer, amado, possa reinar sobre a terra.